Deus não espera de nós perfeição, e sim progresso. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Sejamos amanhã melhores do que somos hoje. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai de hoje. Nós vamos estar falando sobre a sua melhor versão. O texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que pode atrapalhar o nosso avanço em direção à nossa melhor versão? É isso que é descrito aqui pelo escritor. Não podemos nos acomodar na atual situação. A cada dia precisamos estar em busca da melhor versão de nós mesmos. Uma das coisas que atrapalha o nosso avanço é o conformismo. O conformismo nos faz viver aquém dos projetos de Deus para as nossas vidas. Por isso que devemos sempre estar nos desafiando. Quando Deus chama Abraão a sair da tenda, era porque a tenda era a zona de conforto do patriarca Abraão. Dentro da tenda, Abraão tinha uma visão? Sim, mas era uma visão bem limitada. Por isso Deus diz a Abraão: sai para fora. Quando Abraão sai para fora, ele consegue ter a dimensão do propósito de Deus para a vida dele. Outra coisa que atrapalha o nosso avanço em direção à nossa melhor versão é autocobrança excessiva. É quando nós nos punimos demais por causa de alguma falha. Em todo o processo de mudança, em todo o processo de uma nova versão, em procurar ser um ser humano melhor, haverá sempre o que nós melhorarmos. E haverá também momentos que vamos falhar no processo. O que eu faço quando isso acontecer, pastor? Me desespero, me puno? Não. Se permita recomeçar. Aleluia. Se permita rever a sua rota. Porque você não precisa, por exemplo, alguém que tem problema com alcoolismo, ele não tem que pensar que ele não vai beber pro resto da vida. Ele tem que pensar que ele não vai beber hoje. Aí ele vai dar os seus passos de hoje. E amanhã se tornará o novo hoje dele. Ele vai pensar: eu não tenho que beber hoje. Quando ele for ver, ele vai ter vencido vários e vários dias. Somados, esses dias vão dar vários e vários anos que ele vai estar sem ter ingerido uma bebida alcoólica. Quando nós começamos a fazer a nossa autodisciplina, quando nós começamos a honrar e sustentar os princípios de Deus em nossa vida, esses mesmos princípios nos sustentarão. Só que nós temos que ter e seguir bons exemplos, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você puder escrever comigo isso nos comentários depois, a palavra convence, o exemplo arrasta. Observe que Paulo ele vai falar sobre essa necessidade de nós sempre estarmos caminhando em busca de uma melhor versão. Quando em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, ele começa a falar sobre a velha natureza e a nova natureza. Paulo diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele começa a especificar o que está relacionado à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também nessas mesmas coisas andaram no passado, quando viviam nelas. Aí Paulo agora ele vai falar assim: vocês viviam nessa situação. Mas a partir do verso 8 ele vai falar sobre a postura daquele que está em busca da sua melhor versão. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza e com as suas práticas. E aí Paulo diz no verso 10: e se revestiram de
toda nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Aqui não pode haver nem grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, mas Cristo é tudo em todos. Olha que legal, nós abandonamos a velha natureza e nos revestimos e vestimos uma melhor versão de nós a cada dia. Mas isso, irmãos, não pode ser simplesmente um discurso. Tem que ser uma prática. Uma mãe leva o seu filho ao mestre e implorou a ele dizendo: por favor, mestre, diga ao meu filho para deixar de comer açúcar. O velho mestre fez uma pausa e disse: traga seu filho de volta aqui 2 semanas. Intrigada, a mulher agradeceu e disse que faria o que ele tinha instruído. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. O mestre fitou os olhos no jovem e disse: pare de comer açúcar. Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: por que me pediu para trazê-lo em 2 semanas? Poderia ter dito a mesma coisa antes? Aí o mestre replicou: há 2 semanas eu também estava comendo açúcar. A palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Deus não espera de você e de mim perfeição, Ele espera que nós estejamos sempre evoluindo, progredindo na nossa relação com Deus. E como nós sempre temos que estar evoluindo, eu quero pedir para você me ajudar na enquete que eu fiz ali na comunidade. Eu quero saber com vocês se vocês têm interesse em ter uma versão do devocional também à noite. Aí nós teríamos um devocional pela manhã, igual nós temos sempre, e eu estaria postando um outro devocional às 5:45 da tarde, todos os dias, a partir do mês de março. Eu gostaria que você me ajudasse votando. Se nós atingirmos ali pelo menos 100 pessoas que têm interesse em ter um devocional à noite, eu vou estar também trabalhando para estar produzindo o devocional da noite, tá bom? Se você puder me ajudar votando ali na enquete, por favor. E se você quiser estudar comigo, o link do meu curso está aqui na descrição. Curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Para 3 pessoas. Use o link que eu vou deixar na descrição para você compartilhar com seus amigos. É só você clicar nele e enviar no seu WhatsApp. Deus abençoe a todos. Eu sou Wagner Melo e entenda, Deus está te convidando a ir à sua melhor versão. Forte abraço a todos.